Boa noite, pessoal. Então, é com muita alegria que a gente inicia mais uma mesa do nosso seminário da RIMAS, o nosso primeiro seminário internacional, Feminismos, Interseccionalidades e Decolonialidade. Hoje a gente está na nossa terceira mesa do dia. Tivemos pela manhã uma mesa sobre uma conferência sobre gênero e psicanálise, agora à tarde também uma mesa incrível sobre transativismos e América Latina, e agora à noite nos reencontramos para a conferência, essa mesa de diálogo, Reescritas Feministas, Direito em Português, que contamos aqui com a presença alegre e luxuosa da professora Tula Pires, que já já eu vou apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gabriela Barreto de Sá, sou também uma das mulheres pesquisadoras que compõem a rede Rimas, tenho assim uma alegria, que sorte fazer parte da Rimas, essa rede de mulheres que algumas estamos aqui na tela, uma alegria vê-las aqui, mas somos muitas mais, e convido também a vocês que acompanham as nossas redes sociais, que se interessem, né, pelas nossas iniciativas, pelos nossos trabalhos. A Rimas é, antes de tudo, um exercício feminista de resistência epistêmica, de nós, professoras de universidades públicas e federais dessa região tão rica, tão maravilhosa, tão potente que é a região do semiárido brasileiro. Bom, do ponto de vista das formalidades, né, da vida acadêmica, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, no campus 3, que fica na cidade de Juazeiro, na divisa com Petrolina, aí às margens do Velho Chico, né? Vamos situar esse lugar, né, de onde eu me faço pesquisadora interdisciplinar, mulher acadêmica do semiárido baiano, e sou doutora em Direito pela Universidade de Brasília, sou mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente também sou gerente de promoção e acompanhamento de ações afirmativas da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da UNEB. Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, partilhando esses diálogos, que com certeza a gente não sai da mesma forma que entrou. Então, sem mais delongas, porque é por isso que estamos aqui, né? E já é quintou, então vamos direto ao que interessa. Eu gostaria de apresentar a nossa convidada. A nossa convidada é a professora Tula Rafaela de Oliveira Pires. Ela é professora de Direito Constitucional da PUC-Rio, onde ela coordena o programa de pós-graduação em Direito e o núcleo interdisciplinar de reflexão e memória afrodescendente, o NIREMA. Ela foi professora visitante no Júnior, no African Gender Institute, na Universidade de Cape Town, através da CAPES-Print, no ano de 2020, jovem cientista do nosso estado, FAPERJ, 2022 a 2025, é associada de crioula e integrante da Assembleia Geral da Anistia Internacional no Brasil. Então, é com muita alegria que eu, Letícia, Paula, Roseane e tantas outras colegas pesquisadoras da RIMAS convidamos e estamos aqui para esse diálogo com você, Tula. A palavra está com você, vamos refletir através desses marcadores, como nós do direito estamos dialogando, conversando, tentando, né, reconstruir essas narrativas em português. Então, a palavra está com você. Muito obrigada, Gabi. Em seu nome, eu agradeço o convite a todas as integrantes da RIMAS, né? Uma alegria enorme poder juntar forças, chegar mais perto, ainda que a gente ainda esteja de um pouquinho mais de longe por conta da telinha, mas que a gente possa voltar a se reencontrar. Devagarinho a gente tem conseguido fazer isso. Então, é um prazer enorme juntar forças com vocês. Sei que vocês fazem um trabalho duro, né, e que é extremamente necessário, não só para a região do semiárido, mas para a produção aí de conhecimento do Brasil como um todo. Então, uma alegria, uma honra grande estar aqui com vocês.
uma alegria enorme ver pessoas queridas, né, que estão aí também. E em homenagem a algumas, né, aberturas de câmera, né, dessa apresentação, faltaram algumas informações de ordem mais menos formais, digamos assim, né? Então, a primeira delas é que eu sou Ekede Oxóssi, sou uma filha de Oiá, sou mãe da Dandara, sou bailarina. Então, acho que isso ajuda também a informar que tipo de reescrita, né? Ou quais são as reescritas que, de alguma maneira, vão ser experimentadas, digamos assim, né? De minha parte. A gente se encontra, né, Gabi, num momento do direito que muitas discussões críticas vêm sendo colocadas no centro da conversa. Então, a gente definitivamente não está. E aí eu vou fazer essas primeiras colocações mais gerais, assim, porque eu sei que a maioria não é do direito, então para vocês entenderem um pouco como é que a gente faz essas disputas no campo. A gente não está propriamente num momento em que há uma disputa muito direta com uma forma de perceber o direito de viés positivista. Algumas leituras críticas foram sendo bem recebidas no campo, ao longo, principalmente, das últimas décadas, sobretudo pós promulgação da nossa Constituição de 1988, e leituras essas que, num determinado momento, tinham uma vinculação muito próxima do pós-estruturalismo e do estruturalismo, e que nos últimos anos vem se abrindo bastante não, vem se abrindo de alguma forma para leituras decoloniais no campo do direito. Então, já não é tão incomum, hoje em dia, a gente encontrar alguns espaços de interlocução que proponham leituras decoloniais em torno do direito. E o meu encontro, por exemplo, com Gabi, como é com Maíra, como é com tantas outras mulheres negras no campo do direito espalhadas por esse país, é um encontro que vai se dar de pessoas que estão menos preocupadas com os rótulos, ainda que a gente tenha um rigor conceitual que a gente não abre mão, mas que tem um compromisso muito grande com uma crítica e uma reflexão acerca de como esse direito produz e reproduz hierarquias desumanizantes entre nós, e entre elas, né, o racismo, a cis-heteronormatividade compulsória, o capacitismo, o racismo religioso e tantas outras, mas que tem o patriarcado, né, mas que estão ali tentando pensar o direito não só naquilo que ele opera no fortalecimento e na reprodução dessas hierarquizações, mas, mais recentemente, com possibilidade de sair do modo exclusivo da denúncia, de como esse direito reproduz esses processos de controle social através das hierarquizações, e começando a ter um pouco mais de caminhos possíveis para que esse direito nos seja apresentado, ou seja por nós trabalhado do ponto de vista daquilo que ele pode orientar, né, no sentido de orientação, né, daquilo que a nossa geração precisa realizar. Então, daqui para frente, né, um pouco também uma responsabilidade política com o chamado daquelas gerações que nos fizeram possibilidade, que nos ensinaram em muito a produzir todas essas denúncias, mas que chegam para nós e falam, sim, bonitas, e aí? Fazemos o que agora? Né? É preciso também que vocês devolvam
né, para nós, novas possibilidades de atuação, né? E a gente precisa que vocês façam isso. Então, a gente tem um pouco, né, a gente não é um grupo institucionalizado, né, mas temos as articulações atlânticas fazem com que a gente, de alguma maneira, se comungue nesse momento, que é esse momento de tentar oferecer possibilidades. E esse título, um pouco da nossa conversa, né, o Reescritas Feministas, de alguma maneira reflete esse momento. Um momento que a gente se coloca a reescrever, um momento que a gente se coloca a reescrever marcos históricos para pensar o direito, no momento que a gente se coloca para reescrever marcos conceituais e metodológicos para pensar o direito, um momento que a gente começa a reescrever uma série de elementos que determinam como o direito pode operar, mas que também categorias que não necessariamente foram totalmente simplificadas pela lógica normativa formal aqui, que eu quero dizer aqui é a positivada aqui eu estou dizendo aquilo que virou lei, que virou norma, né? Que está no papel, né? Mas processos normativos mais amplos. Então, como é que a gente pensa categorias que possam nos viabilizar construções normativas que nos digam respeito, né? E a gente tem realizado isso, né, em vários lugares do país, e aí eu vou contar um pouquinho o que a gente tem realizado através desse grupo Direito em Português, né, que também é uma junção de pessoas que estão nessa mesma linha, que tem esse mesmo objetivo. E quando eu falo em direito em português, vocês já deduziram quem é a grande timoneira desse barco, né? Vocês já conseguem antever qual é a principal lente feminista que orienta essa travessia, que é a Lélia Gonzalez, e com ela e com o que o português significa, né, para nós, a gente tem a possibilidade de fazer essas reescritas de todos esses marcos que a gente vem falando antes. Então, assim como Conceição Evaristo gosta de dizer, né, que ela nasceu cercada de palavras, não necessariamente de livros, né? Muitas de nós, em maior ou menor medida, tiveram livros ao seu redor, mas definitivamente todas nós nascemos cercadas de palavras. Palavras essas que foram responsáveis não só pela nossa inserção no mundo, palavras que foram mobilizadas para nos apresentarem o mundo, nos apresentarem sentimentos, nos apresentarem pensamentos, nos apresentarem processos e formas possíveis de estar no mundo, mas que nos apresentaram muitos silenciamentos. E que são palavras que, em grande medida, por exercerem essa força, né, de apresentação do mundo, também definem possibilidades de ser e estar no mundo. Então, muitas dessas palavras são palavras que precisam ser reivindicadas politicamente e reescritas por nós a todo momento, de modo que a gente amplie, né, a nossa própria interpretação sobre esse mundo. Porque essas palavras que nos foram apresentadas e que nos apresentaram a um determinado mundo, elas, em grande medida, decorrem de uma herança, né? Uma herança que tem, do ponto de vista da linguagem, uma carga, né, ainda muito forte da penetração colonial. E o que a Lélia possibilita para a gente, quando chama a atenção do português, é que, apesar da penetração colonial ter impregnado a linguagem culta falada no Brasil dos seus processos de terror racial e sexual, a gente não fala português.
a gente não mimetiza por completo a linguagem do colonizador. A gente fala português, porque boa parte daquilo que determina a forma pela qual a gente vocaliza essas palavras, seja pelo cantado, né, o cantado que a gente imprime, seja pela tonacidade, né, aí eu já não sei se a tonacidade, sílaba tônica, tonacidade, eu não sei qual é a palavra que deriva do sílaba tônica. No PC sobre isso, se alguém tiver essa dica, vai me ajudar. Tonicidade, obrigada. Sempre tem alguém de letra para fazer a gente não passar tanta vergonha. Muito obrigada. Tonicidade, fiquei agora na dúvida, né? Mas era de sílaba tônica, né, que eu queria falar. Então, a tonicidade daquilo que a gente imprime e o sentido mesmo, né, que a gente vai atribuir a cada uma dessas coisas, que tem uma marca de africanidade muito presente, muito expressiva, a ponto da Lélia dizer que foi uma das principais rasteiras que nós pudemos promover em relação ao colonizador, né? Foi tirar do colonizador a possibilidade de dizer como falamos. Porque, em grande medida, quem, no final das contas, deu o tom para o que dizemos, para como dizemos, como também nos apresentam o mundo, foram as mães pretas, né? Tenham sido elas diretamente para os seus filhos e filhas, tenham exercido esse papel para os filhos e as filhas da Casa Grande. De todo modo, é essa linguagem, é esse cantado, é essa forma de escrever o mundo em português, que segue sendo permanentemente invisibilizada, porque boa parte, né, desses processos, ainda hoje, né, não necessariamente pelo português, mas por outras tantas influências nas nossas formas de interpretação do mundo, acabam recebendo por parte, né, das elites brasileiras, uma grande resistência, né? Não resistência, uma grande reatividade, é melhor do que grande resistência. Né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente, por outras influências, propõe linguagens neutras, né, no ponto de vista do gênero, a gente tem que ficar respondendo em determinados lugares e espaços aquelas colocações de que isso não é linguagem culta. Né? Só não é linguagem culta aquela que não está no mesmo sentido desses processos de dominação. Do mesmo jeito que uma série de outras formas de enunciação mais diretas do português sofrem também esse mesmo tipo de retaliação, digamos assim, né? De que isso não é linguagem culta, de que essa pessoa não sabe falar, né? Quando, no final das contas, Lélia vai mostrar para a gente quem são as pessoas ignorantes, né? Quando ela usa muito o exemplo do Flamengo, por exemplo, e aí, já que ganhou ontem, né, a Copa do Brasil, e falo com pesar, porque eu não sou flamenguista, sinto muito, para quem tudo bem, respeito, jogaram, ganharam, paciência. Né? Mas quando Lélia usa muito o exemplo do Flamengo para falar isso, e quando algumas pessoas, diante de alguém que fala Flamengo, né, identifica nisso, né, uma saída da linguagem culta, né, que deveria ser falada, ela vai explicar para a gente a existência ou inexistência de determinados fonemas em determinadas línguas que, em grande medida, concorreram para que a palavra Flamengo exista. Né? E Flamengo significa muito mais para os flamenguistas, né, do que aquilo que meia dúzia de pessoas supostamente preocupadas com a linguagem culta querem significar. Então, o português, ele, além, né, de tudo isso,
diz para a gente, né, desses processos, né? Permite que a gente tome nas mãos esses processos e a gente, de alguma maneira, assuma que não só a narrativa, mas a forma através da qual a gente vai atribuir significado ao direito, e aí eu já estou tentando trazer para o direito de uma forma mais direta, só vai fazer sentido se fizer sentido para aquelas pessoas para quem o direito até agora não significou. Então, quando a gente pensa os processos de reescrita em português, a gente está querendo fazer várias coisas. Uma delas é pensar, sejam categorias, marcos históricos, conceituais e metodológicos, que sejam pensados e que digam respeito àquelas pessoas que constroem politicamente uma série de parâmetros normativos, mas que, pelo direito que é mobilizado pelo sistema de justiça vigente, são apenas, né, violentadas pelo direito, pelo Estado e por todas as outras forças políticas existentes. Então, como é que a gente permite que toda a nossa disputa política por direitos não se perca no seu sentido, ou não perca o seu sentido político? Porque se a gente for fazer um exercício crítico, mais convencional, né? Convencional que eu digo aí, pegando autores bastante interessantes, inclusive, né, que a gente tem no campo dos direitos humanos, por exemplo, Costas de Usinas, o Herrera Flores, se a gente pega, né, determinadas leituras e leva essas leituras ao limite, a gente vai chegar à conclusão de que direitos humanos, por exemplo, nos termos em que eles foram pensados, né, para funcionar, não foram pensados para operar sobre pessoas negras, certo? Até aí a gente tem acordo, estou falando, acho que não estou falando novidade para ninguém nesse grupo, certo? Só que a gente está o tempo todo sendo instada, né, pelos movimentos negros e movimentos de mulheres negras à luta por direitos. A luta por direitos é algo que, em grande medida, integra não só a agenda política, mas a própria forma de agenciamento e de incidência política desses movimentos. Se eu aceito que o direito que existe não serve para produzir nada além de violência sobre pessoas negras, eu também estou dizendo, né, em alguma medida, que esses movimentos, por apostarem na gramática dos direitos, né, das duas, uma, ou são ingênuos ou são equivocados. E tem gente que diz isso, tem um bocado de gente que diz isso, né? No doutorado, por exemplo, eu fui estudar especificamente a criminalização do racismo, quando é que, né, que o racismo se torna crime, por que se torna crime, como foi o processo de criminalização, todas as questões relacionadas a tudo isso. E quando confrontada, por exemplo, com o campo da criminologia crítica, então, de novo, eu não estou falando com perspectivas conservadoras do direito, eu estou apenas discutindo com perspectivas críticas em torno do direito, ok? Não estou conversando com as que não são críticas, né? Estou imaginando que aqui a gente não está precisando disso, não é mesmo? Então, estou conversando com aquilo que, de alguma maneira, a gente vai mobilizar, né, nas discussões que são tocadas por uma rede como essa. Quando o pessoal da criminologia crítica, por exemplo, vai se manifestar em relação aos processos de criminalização de racismo, vai dizer para a gente basicamente o que eu acabei de dizer, só que eles usam, né, o bacharelismo, né, lusitano para dourar um pouquinho a pílula, né? E aí eles falam o que para a gente? Olha, o movimento negro precisa entender
que o sistema penal ele é punitivista, e o punitivismo, né, que tem como principais vítimas, né, as pessoas negras. Quanto mais vocês, pedindo a criminalização do racismo, né, vocalizam isso, mais vocês fortalecem um modelo e um sistema que foi feito para violentar pessoas negras. Jura? Sério mesmo? Entendi. Definitivamente vocês acham que a gente não sabe disso? Que os movimentos negros e o movimento de mulheres negras não tinham a menor ideia disso. De qual é o lugar do Estado penal nas nossas vidas. O que significa viver numa sociedade em que os consensos violentos são os únicos consensos que nos organizam e que fazem com que todas as classes possam ter uma linguagem comum, que é o consenso violento sobre pessoas negras e indígenas. A gente não sabe disso? De verdade, é na conta da ingenuidade, na nossa cara, que isso vai ser dito? Ou do equívoco? A gente sabe quais são as consequências possíveis de vocalizar algum processo de criminalização. Assim como a comunidade LGBTQIA+, também sabe, quando fez um processo equivalente, requerendo, junto ao Supremo, que a criminalização da homofobia fosse tratada nos termos, né, em que a criminalização do racismo é. Essa é uma população que também sabe qual é o efeito e as consequências de viver numa sociedade punitivista. E a gente vai dizer que foi ingenuidade política, equívoco, que orientou esse processo de construção que foi desencadeada? O solipsismo branco, ele é um negócio, minha gente, que só o solipsismo branco, para poder, né, justificar essas criaturas dizerem isso na cara da gente. E com a cara de quem está, olha, eu estou falando para o seu bem, porque é assim, eu estou falando para o seu bem, eu estou falando isso porque vocês estão dando um tiro no pé, eu estou falando na nossa cara, velho. Então, definitivamente, né, a necessidade que a gente tem de fazer esses processos de reescrita, né, vem porque essas perspectivas críticas, ainda que críticas e ainda que permitam com que a gente tenha muitos avanços e tenha muitos acordos, inclusive, que boa parte do diagnóstico que essas pessoas fazem, por exemplo, aqui, eu concordo, não esse que eu acabei de falar para vocês, que eu peguei um aspecto aí, que eu acho que deu para entender que esse eu não tenho acordo nenhum. Mas muitas das análises que são feitas, eu tenho acordo, né? Mas a gente não tem acordo em tudo, por quê? Porque o ponto de partida e o pressuposto da análise que é feita por essas perspectivas críticas, né, não significam ou não tomam a experiência de pessoas negras como ponto de partida para atribuir sentido, né, seja processos de normalização, de normatização ou de qualquer outra área de atuação por parte do direito. Então, a gente fica um pouco, né, naquele modelo, digamos assim, que Fanon agora me ajudam a explicar um pouco melhor, que é o fato de que, em grande medida, são perspectivas críticas que têm a zona do ser como ponto de orientação. E desse lugar faz todo o sentido que essas pessoas dizem. Só que eu não devo conta à zona do ser. Eu presto conta à zona do não ser. Né? E é desse lugar que a gente precisa encontrar resposta. Precisa encontrar novas formas de pensar
esse direito, de trabalhar com esse direito, de projetar o direito. Isso, obviamente, a gente vai fazer de várias formas, não necessariamente rasgando o direito que existe, às vezes vai ser em negociação com o direito que existe, às vezes vai ser explorando outras potencialidades do direito que existe, às vezes vai ser rasgando mesmo e inventando coisas que nos digam sentido, né? Tem um amigo querido nosso, o Gabi, o Felipe Freitas, que é muito próximo, que recentemente, para mim, usou uma expressão que resolve, né? A gente trabalha com a marreta e com a caneta, né? Então, definitivamente, há muita coisa ainda que a gente precisa fazer com a caneta, né? E com a caneta são essas reescritas que vão negociar com o direito, com as categorias que estão aí colocadas nos termos em que elas são entendidas, né? Que elas se tornaram inteligíveis para o sistema de justiça. Tem questões que a gente vai esgarçar um pouco o significado disso, e tem coisa que a gente vai trabalhar do ponto de vista da marreta. Tem coisa que a gente efetivamente vai simplesmente trabalhar de uma forma que não faça nenhuma referência, né, a determinadas questões que estão sendo colocadas. E Lélia Gonzalez vem, né, não só informando esses processos através da ideia do português, mas também é alguém que tem sido responsável por oferecer também tanto o marco histórico quanto os marcos conceituais e metodológicos que têm me ajudado a pensar nesses processos de reescrita desse direito. Ou algo que Ana Flávia Magalhães usa muito e que eu colo com ela para usar também, que é esse processo de ampliação da nossa imaginação política. Né? Como é que a gente amplia essa imaginação política para pensar o direito a partir, né, do que ele signifique para a zona do não ser. E a gente não está falando de algo etéreo, a gente não está falando de algo abstrato, a gente está falando de algo que é absolutamente concreto e vivido, porque isso não é algo que está para ser construído, isso é algo que é disputado e realizado cotidianamente na zona do não ser. Porque o fato do Estado ter como única gramática para lidar conosco a violência não significa que não haja construções normativas organizando a vida na zona do não ser. Uma coisa é o não reconhecimento pelo Estado desses processos organizacionais e desses pressupostos normativos que nos permitiram, a despeito de todas as forças existentes, continuarmos, inclusive, sendo a maioria da população brasileira. Então, tem muita coisa que já está, né, feita, realizada, né, e que talvez boa parte dos nossos trabalhos de reescrita seja apenas, né, trazer esses processos para circularem em determinados espaços institucionais em que eles, através dessas experiências, ainda não alcançaram. E outros que definitivamente serão construídos, né? Esperamos que não exclusivamente através de processos, né, de violência, mas que estão para ser também reescritos por nós. Até porque, né, a gente, mesmo que boa parte deles sejam escritos tendo a violência ou como algo que a gente precisa responder, ou como algo que afeta sobremaneira, inclusive, as nossas formas de esperançar, né? Os nossos processos normativos são processos normativos que não têm a violência como único ponto de referência. São processos normativos também que viabilizam a nossa possibilidade, as nossas existências, os nossos processos de reinvenção da vida, né? De construção de um bem viver.
tem orientações normativas, né, que não têm a violência como ponto de orientação, mas que não necessariamente são percebidas ou significadas nesses termos enquanto construtos normativos, né? E a Lélia vai oferecer alguns desses caminhos. Um caminho, se a gente pensar, né, o marco histórico, por exemplo, e a gente pensar o direito entendido como direito moderno, que parece que só vai existir, né? Antiguidade só existia a Grécia, é sensacional, né? O povo do direito está aqui que não me deixa mentir, né? Quando a gente vai pensar em antiguidade, só tem Grécia e Roma. Chamar nada acontecendo no mundo todo. É genial, né? Que você vai estudar a antiguidade toda é entendida, né, e influencia as nossas vidas a partir de duas experiências políticas. Daquilo que foi, né, entendido como Grécia, daquilo que foi entendido como Roma e Império Romano. Eu acho isso realmente, de novo, só o solipsismo branco, gente, porque é demais, né? Definitivamente, a configuração geográfica do mundo já era, até onde a gente sabe, essa que a gente conhece. Então, não ter a capacidade de imaginar processos de organização social, de produção normativa, vinda de outros lugares, nesse período, é um negócio que eu realmente fico impressionada. Depois a gente vai pensar Idade Média, e aí eu estou falando muito também de quem trabalha no campo, mais especificamente no campo do direito constitucional, então pode ser que outras áreas a gente mude um pouquinho as referências, mas no campo do direito constitucional da teoria do Estado, Idade Média para a gente vai ouvir falar em quem? Negócio de Magna Carta, não tem outra referência. Uma outra bruxa queimada. É o que a gente tem de referência para pensar processos normativos na Idade Média. Não é isso? E depois a modernidade, pasmem, damos um salto da bruxa queimada e da Magna Carta, de 1215, a gente dá um salto para a Revolução Francesa e para o processo de independência dos Estados Unidos. Nada mais aconteceu no mundo nesse período. Mentira. A gente estuda também os documentos normativos ingleses, pós-Magna Carta, até a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Mentira, a gente estuda também. Né? Não estuda mais nada, não tem outro marco histórico, não tem nada disso. Claro que a gente pode reivindicar marcos históricos que nos permitam pensar coisas muito distintas, né? Mas para quem herdou o mundo que a minha geração herdou, né? Ou a geração que está aqui, em alguma medida, me parece que tem um determinado momento histórico que é um momento extremamente definidor, né, dos modelos normativos institucionais que vão não só refundar a lógica geopolítica, né, que vai dar nisso que a gente conhece hoje, como o próprio desenho, né, de muitas das dimensões, né, das divisões espaciais, né, territoriais que a gente conhece hoje. Né? E esse é um momento que, para mim, tem sido, não porque ele seja o único, não porque eu esteja ignorando o que aconteceu antes ou em outros lugares, mas para tentar avançar nesses processos de reescrita desse direito a partir daquilo que possa fazer sentido para a zona do não ser. Quem estabelece a zona do não ser é o colonialismo. Então, o marco histórico que a Lélia vai me oferecer para fazer essa reescrita do direito acaba sendo 1492, acaba sendo o processo de penetração colonial. Então, Lélia, junto com a Mina Mama, vão, em grande medida, me colocar como,
né, momento a partir do qual pensar essa reescrita é esse. Não porque não haja mais nada acontecendo ao redor, não porque não haja mais nada acontecendo antes ou depois, mas porque esse é um momento central, crucial, né, para determinar as instituições jurídico-políticas que vão organizar as nossas vidas até a contemporaneidade. Então, elas oferecem um marco que é um marco que não era um marco explorado pelo direito que a gente aprende, né, em grande medida nas faculdades de direito, e ampliar a percepção dessa construção jurídico-política com esse marco histórico já nos permite fazer múltiplas reescritas de múltiplos processos esses em todas as áreas, né, do direito. No campo do direito constitucional, mais especificamente, isso vai permitir com que a gente se reconecte com processos políticos de organização social, jurídica, cultural, econômica, experimentada por aquelas pessoas que não, já naquele momento constituíam a zona do não ser, e que são os mesmos grupos até hoje, né? E que nos oferecem outras formas de pensar, né? Pensar não só essas organizações, pensar categorias, pensar instituições, pensar processos, né, de normatização, de normalização, que, em grande medida, e eu não estou dizendo que são todos ótimos, todos perfeitos, mas a gente consegue pensar coisas que foram construídas, que foram experimentadas concretamente por pessoas negras e por pessoas indígenas nesse contexto, né, muitas delas de natureza anticolonial, num período em que o colonialismo formal estava em pleno vigor. E como anticolonial, vem uma série de anti, né, por definição. Se é anticolonial, era anti-escravista. Se é anticolonial, era anticapitalista. Se é anticolonial, também, né, não reproduzia as mesmas hierarquias raciais de gênero, sexualidade, religião, capacitismo e pensamento que herdamos na colonialidade. E a gente tem a possibilidade aí já de pensar em reescritas que vão para sentidos muito distintos, né? Para dar um exemplo um pouco mais concreto, esse processo me permitiu, por exemplo, no campo do direito constitucional e da teoria do Estado, pensar a experiência de Palmares a partir da lógica, né, do constitucionalismo. Algo que até então não me era possível, porque pensar em constitucionalismo nos termos do cânone do direito, a gente só podia pensar a partir de quem? Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos. Vocês vão me desculpar, minha gente, mas no século XVII a gente já estava fazendo um bocado de coisa de natureza constitucional, né? E que se sustentou por mais de um século, e que ofereceu uma série de categorias e formas de percepção da regulação dos comportamentos muito mais interessantes do que aquelas que essas duas experiências políticas nos ofereceram, né? Porque há quem diga que a gente não pode jogar a água da bacia com a criança dentro, certo? Mas, no nosso caso, uma liberdade, uma igualdade e uma fraternidade que se acomplicia com a escravidão, com a exploração colonial e que nunca respeitou as nossas crianças, estou preocupada com essa bacia. Definitivamente, né, ela pode ter oferecido marcadores importantes e interessantes para vários processos, mas tivemos outros que nos ofereceram uma ideia de liberdade muito mais comprometida
né, com uma noção de anti-escravismo radical. Aqui, né, uma liberdade que era uma liberdade adquirida através do compromisso com ela, uma liberdade que só era possível se exercida coletivamente, uma liberdade que se fazia, né, em disputa, né, e recusa direta ao modelo de organização colonial, que abrigava culturas e etnias africanas e indígenas distintas, que não expulsava pessoas brancas que fossem comprometidas, igualmente comprometidas com essa liberdade de seus territórios, e que, portanto, fazem muito mais sentido enquanto padrão normativo de liberdade para a zona do não ser do que essas que se acompliciaram com outros tantos processos de violência sobre esses mesmos grupos. Então, são formas de repensar, de reescrever o constitucionalismo, né? A gente amanhã tem a defesa de um amigo nosso também comum, que faz um trabalho incrível em torno do constitucionalismo haitiano, que também é absolutamente fundamental para a gente reescrever, né, esse constitucionalismo, mas foi através de Lélia Gonzalez e de uma reescrita feminista que, para mim, o padrão a partir do qual essa reescrita do constitucionalismo se deu, teve, por enquanto, Palmares como, né, e não é o único, não é o primeiro, não é disso que se trata, né? A gente está fazendo reescritas, a gente não está fazendo uma reescrita que se pretenda, como as demais, ser única, né, que se pretenda se colocar como a nova verdade, não, a gente está fazendo reescritas feministas a partir de processos que são processos que fazem sentido para, né, os grupos, não só que integramos, mas os grupos que têm sido historicamente violentados, cujo poder não se distribui, mas a violência se vivencia, né, e é distribuída desproporcionalmente. Então, como é que a gente pensa outros processos de distribuição de poder a partir desses outros marcadores, que são não só históricos, mas que todo esse caminho só é possível de ser feito porque também, do ponto de vista conceitual e metodológico, a africanidade era o ponto de orientação. Então, a gente pensa os processos de violência sem dourar pílula, mas a gente não é guiada pela violência, mas, ao contrário, pelo processo de resistência de mulheres negras e indígenas, e a partir daí, né, que a gente vai não só perceber esses momentos, esses eventos, essas categorias, como é que se davam as relações, como é que funcionavam os processos, inclusive de litigância e outros tantos do gênero, né? Mas que são esses os processos que nos interessam, né? que apontam para a gente o caminho que a gente vai trilhar. É claro que a gente, nesse caminho, a gente não tem nunca caminhos lineares, os nossos caminhos são circulares e espiralares, a gente vai e volta, a gente passa por lugares muito distintos entre si, né? Mas a gente tem essa capacidade de pensar, de ampliar imaginações políticas, de perceber, né, não só construções normativas extremamente interessantes e muito mais afinadas com o projeto de bem viver que a gente pretende que seja, esse sim, democratizado, né, e distribuído para a sociedade brasileira, do que os outros processos que nos trouxeram até onde a gente está hoje. Desse jeitinho aqui, que eu tenho certeza que ninguém está aí tranquilo e calmo. Não, está todo mundo tentando não infartar nos próximos dias. Né? Então, como é que a gente pensa isso? Como é que a gente... É claro que Lélia não é o único farol, né? Essas são reescritas que são feministas e têm inspirações múltiplas, inspirações que vão, né, das nossas avós, das nossas mães, das nossas bisavós, as nossas
mães, avós e bisavós das famílias estendidas, né? Como no meu caso, Mãe Beata de Manjá, Olga de Olaqueto, né? Como tem Lúcia Xavier, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, tantas outras que estão nesse processo, não quero ficar, né, listando os nomes porque elas não são as únicas, assim como são permanentemente atualizadas por outras percepções feministas acerca do mundo, da realidade desses processos, né? A Gabi está aqui, é alguém que trabalha muito no campo da história do direito e também, né, com a formação no campo do direito constitucional também muito presente, mas que, né, quando eu estou pensando, digamos assim, em categorias, né, ou pensando questões que são questões, digamos assim, mais atreladas ao campo do direito constitucional, os trabalhos da Gabi que estão pensando, né, uma outra historiografia para o direito, também através dessas reescritas, oferecem um monte de outros caminhos. Então, são muitas as feministas, né, e as feministas negras que orientam esses processos, que orientam esses percursos, outras tantas de distintas gerações que também mobilizaram o pensamento, por exemplo, da Lélia Gonzalez, tanto no campo jurídico ou fora do campo jurídico, né? Então, não só a Lélia em si, mas o trabalho da Elizabeth Viana, o trabalho da Raquel Barreto, o trabalho, né, de tantas outras que são estudiosas do pensamento de Lélia, são extremamente importantes para esses processos de reescrita, como, né, de feministas, digamos assim, mais novas do que eu, do ponto de vista cronológico, tão somente, e que têm feito trabalhos incríveis no campo do direito, através do trabalho da Lélia, que não necessariamente integram o direito em português, mas que, de alguma maneira, estão muito próximas daquilo que a gente faz, como a Juliana Araújo, né? Enfim, outras tantas que são extremamente importantes para essas reescritas, para esses processos. Então, a gente conversando, né, sobre essa conversa hoje, a ideia não era estabelecer novos cânones, né, porque a gente vem de um campo em que a gente, mesmo sem querer, né, no primeiro momento já abre o caderninho para saber, vamos lá, então reescrita feminista, como é que faz mesmo? Né? Deixa eu anotar quais são as premissas, quais são os pressupostos, né, para onde que vai, o que é ou não é, quando é que passa a ser, como é que não deixa, quem é que eu tenho... Né? Vem todo mundo com o caderninho pronto, achando que vai ter um modelo, né, apresentado do que é uma reescrita, algo que não faria nenhum sentido e deixaria de ser uma reescrita feminista se assim a gente trabalhasse. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, eu queria um pouco só dividir com vocês um pouquinho de como essa proposta vem sendo realizada, não só por mim, mas por um grupo muito grande, né? Várias pessoas que estão mais próximas do que a gente está fazendo, né, no direito em português, outras que estão não tão próximas do ponto de vista institucional, mas que estão muito próximas do ponto de vista do processo, e outras que estão fazendo a partir de outras referências e, portanto, oferecendo caminhos muito interessantes e muito bacanas de serem explorados também, e que vão, obviamente, ser impactados e influenciados pelas referências que vão falar mais diretamente com essas outras reescritas. O que importa é que a gente seja capaz de não só de construir, né, proteções normativas que nos garantam, né, a vida e a liberdade, mas também que a gente consiga, em grande medida, fazer com que essa aposta política que os movimentos negros e de mulheres negras fazem no campo dos direitos, né, faça sentido não apenas para nós, porque isso também é importante de ser disputado, e isso também, em grande medida, acaba sendo uma missão, né, de quem está atuando no campo do direito. Definitivamente, quem está atuando no campo do direito não fez essa escolha entre nós, né, por achar que realmente vai fazer a justiça, vai realizar a justiça. A gente já descobriu que isso não é o caso, né, durante muito tempo. Mas como é que a gente não só fortalece
essa forma de incidência que nos fez possibilidade, mas permite com que ela efetivamente possa ser viabilizada através aí de uma outra atuação, de uma outra forma de leitura desses processos normativos. Eu falei que ia falar, é hora, né, Gabi? A pessoa não tem palavra. Mas, enfim, está contigo. Obrigada, gente. Maravilha, Tula. Aqui no bate-papo tem muitos comentários, muitas manifestações aí de alegria efusivas a partir da sua fala. Antes de ler os comentários, eu queria só fazer algumas observações desse meu lugar de mediadora, porque é impossível te ouvir e não relacionar com as minhas pesquisas, né, com tudo que a gente vem compartilhando. Me chamou muita atenção, e isso eu acho que é muito importante a gente sempre trazer, né? Essa suposta ingenuidade do que seria uma aposta no direito, né? Mas eu penso, né, que o que você trouxe é uma resposta muito, muito necessária, que é compreender o quê? No Estado racista, sexista, heteronormativo que vivemos, o direito ele é feito contra nós, né? Contra nós, pessoas racializadas, contra nós, pessoas com orientações sexuais distintas, com pertencimentos e atravessamentos diversos. Então, se esta é literalmente a arma que é utilizada contra nós, é através dessa mesma arma que temos a possibilidade de defesa. Então, compreender que é uma escolha que se coloca como uma imposição, né? A partir do momento de que existe esta força desse estado de violência que se manifesta legitimado através do direito, só nos resta, ao lado das lutas dos movimentos sociais, mas nos apoderar dessas ferramentas que são colocadas contra nós. E aí, nesse sentido, quando a gente fala se apoderar dessas ferramentas, é muito importante perceber que há muito tempo que nós percebemos isso, nós, pessoas indígenas, nós, pessoas negras, nós, pessoas, né, que estamos fora desse cânone da zona do ser, como você muito bem trouxe, e pensar como Lélia, ela nos oferta, né, o que eu chamo desse é quase um assento ancestral, né? É um patrimônio intelectual que ela nos oferta para a gente repensar, de alguma forma, a produção do conhecimento, repensar a história, qual é o lugar que se coloca dentro do direito essa população que está à margem, qual é o lugar que se coloca, trazendo aqui a figura da mãe preta, da ama de leite, que é essa figura que o mito da democracia racial ama exaltar, né? Existe uma alegria, existe zero constrangimento em relembrar que, sim, mulheres negras foram escravizadas e foram impedidas de amamentar os seus filhos para amamentar os filhos da casa grande, e é isso que faz com que sejamos esse povo da democracia racial, né? O que faz com que essa narrativa se sustente é justamente a interdição de possibilidades de acesso a conhecimentos como o que Lélia Gonzalez nos traz. Porque o que ela vai dizer é que, pelo contrário, né, essa metáfora da rasteira que a mãe preta dá na colonização é justamente nesse sentido. Enquanto achavam, né, que essa imagem da mãe preta, quando tentam pintar esta mulher como uma mulher submissa, e docilmente se deixou escravizar e amamentar crianças brancas em prejuízo da saúde e do bem-estar das crianças da sua comunidade, o que a história demonstra é como essas mulheres cotidianamente, através de formas múltiplas, de formas criativas, estavam dando inúmeras rasteiras linguísticas, né? Porque, como Lélia vai trazer de forma muito brilhante, o português é justamente porque eram essas as mulheres que estavam no cotidiano, passando esse conhecimento ancestral
passando esse repertório civilizatório de matriz africana para essas crianças brancas. São também essas mulheres que vão protagonizar inúmeras e criativas formas de resistência, analisando, por exemplo, arquivos de jornais do século XVIII, do século XIX, a medicina se debruçava para tentar entender, né, de que forma se poderia conter essas mulheres que, vocês imaginem, né, o que significa para uma mulher no puerpério, o que significa para uma mulher lactante, essa interdição de amamentar o seu próprio filho. É óbvio que essa interdição aos nossos direitos sexuais e reprodutivos gerava inúmeras tentativas e formas e ações de resistência, fugas, envenenamento, né? E uma série de outras estratégias, desde as mais simples, que até hoje algumas pessoas ainda utilizam, como utilizar ervas amargas nos seios para que a criança branca não mame, utilizar pimenta, né? Então, tudo isso eu penso que é importante a gente relembrar para destacar esse protagonismo da população negra da luta por direitos, né? Desde a primeira pessoa que desembarcou de um navio negreiro nesse território que hoje a gente chama Brasil, a resistência, mas antes disso, muito antes disso, nós encontramos também essa população indígena resistindo, também contrariando esse mito de que, então, os portugueses chegaram, aqui estavam os indígenas, escravizaram os indígenas, mas os indígenas não resistiram a esse contato com o europeu, foram dizimados, sofreram por conta de doenças, né? O que a gente encontra é uma outra realidade dessas populações indígenas também demandando direito, né? A gente tem ações de liberdade, ações de pessoas indígenas no século XVIII que vão à justiça dizer, olha só, eu sou mantido em escravidão, mas já existe uma lei, por exemplo, que proíbe a escravidão de pessoas indígenas, né? A escravidão de pessoas indígenas, ela oficialmente termina em 1755, mas a gente sabe, né, que no Brasil, entre a lei, o que a lei prevê e a realidade, né, existe aí essa grande distância. Então, relembrar que as populações negras, que as populações indígenas, que demonstram que o que Lélia nos apresenta como a Méfrica não é uma mera construção teórica, né? Ainda que fosse construção teórica, não seria mera, né? Que é de um brilhantismo, mas pensar que a Méfrica é um dado da nossa realidade, né? Essa relação intrínseca de formulação de estratégias de resistências entre pessoas negras e pessoas indígenas que passavam necessariamente pelo direito, né? Não apenas, como querem muitas vezes legar, que a luta dessas pessoas pelo direito era sempre através das margens, e sempre numa esfera muito da força, numa esfera muito do corpo, nos interditando dessa possibilidade do intelecto, dessa possibilidade de conhecer as leis, de conhecer os seus direitos. Então, eu penso que reescrever o direito em português significa relembrar que se hoje nós temos na linha de frente da luta por direito as mulheres negras, porque não há um único campo do direito que não estejam as mulheres negras à frente. Se não tem uma escola no bairro, é a mulher negra quem está à frente. Se não tem, é um posto de saúde, são as mulheres que estão à frente, denunciando a barbárie que é o sistema prisional brasileiro. Temos o protagonismo de mulheres. Então, esse debate, ele nos relembra como o direito, ele diz respeito a nós, e isso historicamente foi compreendido e foi apropriado por essas pessoas, né, que cotidianamente precisaram desenvolver estratégias de luta, já que esse direito era utilizado contra elas. Então, talvez e aqui eu passo para que as pessoas que tenham perguntas, vocês podem tanto levantar a mãozinha aqui na ferramenta das reações do Zoom,
como colocar as perguntas no bate-papo, que eu posso ler. Mas o que eu queria destacar é que pensar direito em português precisa ser, antes de tudo, um direito não apenas a partir dos nossos termos, né? Um direito que comunique com todos, com todas e com todos, e que esteja radicalmente atrelado a uma ideia de que não existe democracia, não existe defesa de liberdade, não existe defesa da vida, e, em última instância, não existe luta feminista que não encare, né, que se o direito ele não é sobre nós, que se o direito ele não é para todos, ele não pode ser considerado legítimo, né? E, historicamente, essa é a denúncia que eu penso que esse legado que você também evoca, nos lega, e a gente vê isso cotidianamente nas resistências de comunidades negras, de bairros periféricos, de povos de terreiro, de comunidades quilombolas. Então, para trazer aqui alguns elementos, eram essas as questões que eu queria pontuar nesse primeiro momento. No chat não tem, por enquanto, a menos que eu tenha perdido, mas não vi pergunta especificamente, né? Tem alguns comentários sobre o Haiti, que é muito incrível, né? Que o Haiti foi o primeiro país nas Américas a se libertar dos colonizadores, mas agora é a barbárie da ONU organizando. Foi um comentário de Elaine Pereira. Teve uma pessoa muito querida que precisou sair, Lara Matos, que ela também fez um comentário durante a sua fala, né, que tudo isso que você trazia recai, né, todo esse cenário do direito colonizador, ele recai na desumanização das pessoas em busca de direitos, né? Então, a gente já tem aqui algumas pessoas inscritas, eu vou passar nesse momento para Kiniel Franco e depois Paula Galrão. Aí a gente pode fazer um bloco de 3 perguntas e abre para que Tula possa responder. Com você a palavra, Kiniel. Olá, boa noite a todos, todas e todas. Boa noite, professora Tula. Gostei muito da sua fala. Eu não consegui pegar o início, eu peguei a partir mais ou menos da metade, mas deu para pegar bastante coisa. E eu, como um discente do direito, né, sou graduando em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, a partir da sua fala eu comecei a pensar o direito, né? E pensar algumas coisas que realmente nós não vemos aí quando a gente estuda teoria do Estado ou a base do direito constitucional. Porque, e aqui eu vou contextualizar um pouco para formular a minha pergunta, né? Nós estudamos, né, e aqui se a gente pega de um ponto de vista da igreja, um ponto de vista mais conservador, que a Revolução Francesa ali no século XVIII, né, é a plenitude, é o ápice da branquitude, né, da liberdade para a branquitude, do rompimento com o pensamento antiquado da igreja, com o pensamento monárquico, com algo mais rudimentar, e a partir da Revolução Francesa, teoricamente, e isso é o que a gente vê principalmente entre o pensamento colonial, né, é que se instaura a liberdade, a partir daí o mundo é cheio de florzinhas, né? Temos depois a Constituição, que vai beber um pouco, né, a nossa atual Constituição vai beber um pouco dessa pseudo-liberdade, mas é algo que eu venho pensando em alguns trabalhos que tenho desenvolvido, que, apesar de nossa Constituição ser a tal Constituição cidadã, ter muitos preceitos de liberdade e de igualdade entre as raças e entre os povos, e querer dirimir uma série de problemas históricos que tivemos no Brasil, nós vemos que, na prática, isso é inviável, isso não funciona, né? Isso é coisa para, literalmente, inglês ver. A partir desse todo pressuposto que a gente tem, desse contexto em que nós estamos inseridos, de qual fonte nós podemos beber que não seja uma fonte colonial para fazer essa reescrita, né? E aqui eu digo uma fonte, não só uma fonte
legal ou jurídica ou doutrinária, mas até mesmo de literatura, né? Além de Lélia, que já fala bastante disso, como você mesmo trouxe em muitas colocações, mas quais as fontes referenciais que a gente pode tomar para fazer uma reescrita e apresentar uma visão que não seja colonial ainda? Obrigado. Obrigada. Agora, Paula, pela ordem de inscrição. Obrigada, Gabi. Boa noite a todas as pessoas. Vou falar de novo. Meu Deus, eu falo, não consigo ficar calado. Eu digo, hoje eu vou ficar só ouvindo, mas com falas tão instigantes, assim, né? Às vezes, e a gente fica, assim, né, com muita curiosidade, querendo saber, querendo entender, ainda mais, né, que o direito é uma área, né, apesar de termos muitos diálogos, né, em relação à sociologia, nós temos, assim, muitas distâncias. Então, assim, eu vou fazer um questionamento a nível de curiosidade mesmo. Por quê? Gabi, no final, fez uma colocação, né, que parte do pressuposto da prática, daquilo que já acontece, né, da atuação, né, das mulheres, né, e como elas já há um protagonismo, ele só é invisibilizado, né, que reflete muito a fala de Tula, que partiu também de um pressuposto epistemológico, né, de uma ruptura epistemológica, acadêmica, e que a gente, né, como estamos aqui, pelo visto, estamos fazendo em várias frentes acadêmicas, né, essa crítica, essa ruptura, de acordo com a nossa área, obviamente, né. Só que quando a gente que está fora do direito, a gente vê o direito como aquele lugar, né, quase intocado, no sentido de possibilidade de transformação, né? É como se fosse um lugar do conservadorismo, né? O lugar onde as mudanças acontecem no mundo, porém o direito é como se caminhassem passinhos de tartaruga, né? E que não acompanhasse o tempo da dinâmica da vida, né? Da dinâmica das moralidades sociais que se transformam, né? Com uma vitalidade diferente do direito, né? E eu falo isso até porque a gente também está falando, como a própria Tula colocou, né? Existem pessoas ainda com a visão, como em qualquer outra, né? Outro curso, uma visão conservadora no sentido dessa penetração das rupturas epistemológicas. Porém, por exemplo, quando eu penso do meu lugar, né, de atuação, que é a sociologia, né, é claro que quando a gente pensa uma atuação mais prática da sociologia, a gente vai pensar em pesquisa, a gente vai pensar em políticas públicas, e, de certa maneira, mesmo que seja pouquinho, eu sou uma utópica, eu acho que está rolando um pouco de penetração, apesar da resistência no que diz respeito à estruturação do curso, das disciplinas, dos ementários, ainda a gente tem que trabalhar numa periferia. É a periferia, porque da mesma maneira que Tula colocou, né, nós também temos esses marcos brancocentrados, esses saltos temporais e epistêmicos que nós temos que engolir, justamente porque faz parte, né, da concepção epistêmica do dominador, só por isso. Então, mesmo na academia, mesmo fazendo essa diferença, muitas vezes, na pesquisa ou na extensão, a penetração no curso ainda é muito difícil, né, na academia. Então, a nível apenas de curiosidade, assim, vendo esse olhar de senso comum, né, esse senso comum que a gente, né, tanto comenta nessa ciência epistêmica, né, mas pensando no lugar da pessoa de fora, nesse sentido melhor, né, como é que está essa receptividade em relação à estruturação de como o direito se estabelece na academia propriamente dita, né? Porque, e aí é uma ignorância minha também, né? Queria que, se vocês pudessem falar, né, como é que se dá o diálogo em geral entre a academia e a prática do direito, e mais especificamente entre essas rupturas epistemológicas e a prática do direito, né? Eu gostaria de saber em que pé que anda isso, né? É a nível de curiosidade, e gostaria de agradecer imensamente como eu aprendi essa noite, Tula maravilhosa, você é uma pessoa extremamente bem-humorada, e de nervoso também, muitas vezes, né? Mas meu psiquiatra está em dia, e sigamos firme e forte. Muito obrigada, amei. Muito obrigada, Paula. Rosângela Nascimento, agora. Boa noite.
Saudações quilombolas a todas, todos e todes. Eu fiquei aqui meio que na inquietação, e assim, acredito que, em parte, eu tenho a resposta, né? Mas gera uma dicotomia, né? Quando a Tula fala que o direito ele nem sempre é para atender a demanda, né? E aí vem essa busca, né, de fazer uma inquietação, na verdade. Eu fui vítima de assédio moral durante um processo, né, durante alguns anos, no meu ambiente de trabalho, recorri à justiça, ganhei a causa, e aí a empresa decretou falência. Então, posteriormente, eu inquieta, né, porque não me sinto injustiçada, então reabri o processo. Então, nessa perspectiva, né, de lugar que a gente ocupa, né, quando a gente é atravessado e a gente tem os nossos direitos, né, que são retirados, na verdade, nossos direitos humanos, né? Então, hoje eu consigo falar com muita tranquilidade, né, sobre isso, mas chegou o um momento que eu tive que fiquei deprimida, né, perdi o meu direito de ir e vir, né, pela questão do arguir mesmo, né, é um termo jurídico, mas eu vou usar esse mesmo, de perder a minha liberdade, né, o meu direito de ir e vir. Né? Então, é por isso que eu acredito no direito e vai muito mais além do direito, nessa questão do meu direito de ter esperança, de ter a minha vida de volta. Né? Então, quando me atravessam, né, e aí a Lélia Gonzalez, ela é muito presente nisso, de você compreender o local que você está, enquanto mulher preta, que sai de uma periferia, que passa por uma universidade, que você está sempre buscando, né, manter esse diálogo com as pessoas, de compreender o movimento que a sociedade, né, dessa branquitude que está aí faz perversamente contra nós, mulheres negras. E a gente não pode se calar, a gente não pode permitir. Né? Então, eu quero acreditar, sim, que existe, né, um direito para todos, todas e todos. Eu quero acreditar, porque eu quero ter esperança, que eu quero a minha vida de volta, eu quero voltar a ter dignidade, né? Eu quero me mobilizar, eu quero inquietar e mobilizar outras mulheres, né? Eu quero, porque isso faz parte da minha vida, faz parte da minha história, né? Então, eu quero manter vivo esse sentimento de esperança, né? De continuar viva, né? Porque enquanto mulher preta, né, a história da gente, a gente vem resistindo há muito tempo, né? E a gente está cansada de resistir. A gente quer existir, a gente quer viver bem e com dignidade. Né? Então, por isso, perdão, compartilhando aqui um pouco, né, do que eu estou sentindo mesmo, porque me traz muita indignação, do lugar onde nos colocam. E esse lugar ele não tem que ser um lugar confortável. A gente não pode se permitir ficar nesse lugar e se conformar. Né? A gente tem que ser a raivosa, a gente tem que ser a indignada, a gente tem que ser a que briga mesmo, a que mete o pé na porta, empurra mesmo, porque as coisas não são fáceis para nós. Né? Então, é esse sentimento que eu quero compartilhar com vocês, né? E assim, muito grata, Tula, né? Muito, muito obrigada, né? Porque esse dia de seminários aqui, que eu tenho escutado outras vivências, né? Outras histórias de outras mulheres, isso tem me fortalecido muito. Né? Então, muito obrigada pela Gima por ter aberto esse espaço para todas e todos nós. Obrigada. Muito obrigada a você, Rosângela, tratando de você aqui como irmã, né? Mas máximo respeito, saudações quilombolas. Antes de passar para a Tula, eu vou só ler uma pergunta única que está no chat e aí devolvo para que Tula faça as considerações. É uma pergunta de Maria Aparecida. No contexto atual, há exemplos de rasteiras de os povos negros e povos originários estão dando no sistema legislativo ou em outras estruturas por dentro do Estado? É essa a pergunta. Tula, com você a palavra. Bom, obrigada. Vou começar por Rosângela, né? Porque acho que Rosângela comunicou de outra forma muitas das coisas que eu tentei dizer para vocês, né? Quando Rosângela diz que não aceita que não exista esse direito para todas, todos e todes,
que ela quer ter esperança, quer ter o direito de ter esperança, né? Quer ter o direito de continuar a vida, é a Rosângela a quem eu me referi no início, quando eu disse que é para a Rosângela que a minha geração, digamos assim, que está atuando no campo do direito, precisa responder, né? E não a meia dúzia né, de supostos teóricos e teóricas críticas do direito que vão oferecer para a gente, né, muitas explicações, muitas com as quais a gente concorda, né, de que tem todo um modelo organizado para inviabilizar a nossa existência. A gente sabe disso, a gente concorda com isso, a gente não está em dissonância com esse diagnóstico, né? Mas é isso, né? Eu não posso não ter resposta para a Rosângela. Não posso, porque não ter resposta para a Rosângela é não ter resposta para mim. É não ter resposta para minha filha. É não ter resposta para nenhuma das mulheres que me fizeram estar aqui, que trabalharam muito para que eu estivesse trabalhando nessa área. Eu não estou trabalhando nessa área por capricho. Estou trabalhando nessa área porque fui colocada para trabalhar nessa área. E eu não posso não ter resposta para a Rosângela, eu não posso dizer para a Rosângela simplesmente, olha, precisamos olhar criticamente, né, para o tipo de promessa que a modernidade no campo do direito oferece e dizer para a Rosângela que tudo que ela reivindica não passa de um delírio moderno. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, sabe por quê? Não só porque não dar essa resposta para ela é dar essa resposta para mim, né? E para todas as que estamos aqui, mas porque se ela faz esse questionamento agora, é dela que vem a possibilidade da gente voltar a ter o direito de ter esperança. Então, eu não posso, porque eu tenho que, num primeiro momento, se eu tiver alguma coisa já para trocar, no sentido de é isso, minha irmã, vamos transformar essa indignação num processo de articulação, né? Um processo de articulação que já existe, que a gente vai fortalecer, que a gente vai envolver outras pessoas, outros atores, sejam eles institucionais ou não institucionais, né, para que a gente possa, em alguma medida, incidir sobre essas questões, ainda que pontuais. Entendendo e chamando atenção para todos os processos e todas as falsas expectativas que são geradas no meio desse processo. A gente sabe de tudo isso, mas eu sei que esse processo, essas articulações, essas outras construções, se não devolverem para a Rosângela a vida que ela conhecia, que é o que ela nesse momento quer e exige, vai ser um processo que vai oferecer para a Rosângela outras formas de perceber a vida e de seguir. Então, são essas as articulações que a gente precisa fazer. São essas as construções normativas que a gente precisa fazer, né? E para fazer essas articulações outras, eu preciso sentar com ela e falar, me ajuda aqui, como é que vocês estão fazendo? Porque eu tenho certeza que tem um monte de tecnologia no Quilombo, né? Do qual Rosângela, né, é herdeira, que pode me ajudar a pensar não só as articulações, como outros processos de construção normativa. Esse é um povo que sabe como lidar com a hostilidade institucional. Porque não se manteve quilombola, porque teve benesse institucional. Se manteve quilombola por conta da hostilidade institucional também. A hostilidade institucional, de alguma maneira, fez com que, né, esse processo organizativo também tivesse a cara que tem. Também, não é o único fator definitivamente, mas também. Então, tem muita coisa que eu preciso aprender com Rosângela. E é disso que a gente fala quando a gente fala dessas reescritas. É entender como é que a gente constrói essa forma de solução para essa questão que ela está trazendo para a gente.
Como é que a gente consegue fazer essas construções? Como é que a gente consegue fazer essas articulações, né? Se a gente não tem como resolver uma situação concreta, específica, como é que a gente tenta uma saída, uma alternativa para isso que está sendo colocado a partir do que mais aflige, do que está em jogo, do tipo de violação que está mais, né? Que está, de alguma maneira, enfrentando esses processos. Fala, minha irmã. É só uma correção. Eu não sou quilombola, eu utilizo a saudação pela questão histórica mesmo, de demarcação, da gente estar relembrando as histórias, né, de Zumbi, de Dandara, da Quatune, né, que eu sou militante do movimento negro. Então, é nesse sentido que eu utilizo saudações quilombolas, não por território. Mas tenho certeza que integra alguma comunidade quilombista. Sim. Né? Então, se o aprendizado não vem de uma determinada, né, forma de relação, né, quilombola com o território, certamente virá dos modos de associação quilombistas que te estruturam, né, que te sustentam. E eu também preciso, e aí é disso que a gente está falando, a gente precisa tentar construir esses caminhos a partir dessa rede que te sustenta. Ou qual rede é importante que a gente arregimente para te sustentar. E isso tem a ver com isso, né? Com a localização, né? Com entender. Hoje eu estou aqui em São Paulo, não estou no Rio, num evento do CERT, que é o Centro de Estudos de Desigualdades Raciais do Trabalho, né, que tem a Cida Bento à frente, e a gente estava em torno de um prêmio, o Educar, que é um prêmio para experiências de educação antirracista, da educação básica. Né? E aí, daquelas coisas assim, então eu estou naquele momento, né, de que o direito de ter esperança é uma coisa que está fazendo muito sentido para mim hoje. Tem dia que eu estou no Rio de Janeiro tentando lidar com o RBO, que é mais difícil, mas hoje eu estou num dia em que o direito de ter esperança está animado, né? Porque o tipo de ação que está sendo feita, né, no país como um todo, é um negócio que realmente dá um quentinho no coração. E uma das professoras, né, apresentando uma das metodologias do projeto que ela apresentou e que foi premiado, usou uma expressão que eu achei extraordinária, assim, para apresentar a primeiro movimento metodológico que ela fez, que o projeto fez, de entender o contexto, né, do território daquela escola que ia ser a escola onde o projeto iria funcionar. Ela usou a expressão mapa da mina. Então, a primeira metodologia dela era o mapa da mina, que é esse processo de contextualização, que para mim foi uma expressão extraordinária por vários momentos, por vários motivos, não só porque chama atenção para a necessidade de contextualização, né? Mas que pensa um contexto, né? Que era de periferia, numa escola de com índices do IDEB os piores possíveis, com uma evasão, né, daquelas inacreditáveis e tal, como o mapa da mina, e é isso, depende de como a gente olha para esse contexto, né? O que a gente está percebendo do contexto. Né? E a mefricanidade treina o nosso olhar para isso, por isso essa foi uma expressão que eu vou, né, usar de Vanderlei aí para todo sempre. Então, entender também que essas construções de soluções ou de encaminhamentos ou de respostas jurídicas para os nossos problemas concretos precisam também aprender a ser construídas dentro dessa lógica, né? Que é essa lógica que tem uma relação direta com o contexto. Por quê? Porque o direito passou durante muito tempo acomodado à ideia de universalização e de abstração. Então, as respostas que são pensadas normalmente não vão levar em consideração os percalços que fizeram com que você tivesse, por exemplo, Rosângela, levado no ganhado. Levou, mas não ganhou. Né? Então, como é que a gente pensa esse contexto e pensa os encaminhamentos e as construções de soluções jurídicas nessas reescritas, né? Sejam essas reescritas feitas teoricamente, sejam essas reescritas feitas nos processos, sejam essas reescritas feitas na nossa atuação, né?
concreta no campo, entendendo os contextos, né, que nos servem de solo, né, de relação com a terra, que nos fincam a relação, né, que estabelecem os nossos contratos, os nossos pactos mais preciosos, né, através da ideia de mapa da mina. Achei uma ideia extremamente interessante assim, para repensar. De novo, mais uma outra inspiração, né, feminista, que eu não conheci, que acabei de aprender hoje. Né? A Vanderlei é de Contagem, em Minas Gerais. Então, é uma experiência que é lá de Contagem. Então, é isso. Acho que você, de alguma maneira, vocaliza algo que eu tentei colocar nesse início, né? A gente precisa dar essas respostas. E esses projetos, né, ou essas trajetórias de reescrita que essas gerações vêm fazendo no campo do direito hoje em dia, elas são feitas por esse motivo, e não porque a gente está querendo inventar nomenclatura para vender livro, para escrever artigo, né, a gente presta contas, né, às nossas. Né? Então, é para isso também. A reescrita para a gente só faz sentido nesse lugar, né, essas reescritas. Paula, então, é isso, né? A vida não está, assim, a receptividade é como você deve imaginar, né? Talvez parecida com a receptividade com seus parentes também, né? A questão é que as ações afirmativas, né, e o êxito das políticas de ações afirmativas efetivamente nos possibilitaram estar em maior número, não só no contexto das graduações, mas tem permitido que muitas e muitos de nós cheguemos às pós-graduações também. É claro que dentro da docência universitária isso ainda é um negócio, né, bastante isolado, né? A gente sabe a quantidade de fraude que se impõe, né, a alocação das vagas para inviabilizar que haja nos concursos públicos, principalmente, vagas, né, para docência com cota racial, mas a gente tem aí uma demanda, né, bastante reprimida e bastante competente de pessoas que vêm tensionando nas suas dissertações e teses reflexões que vão nesse sentido. E como em todos os outros espaços, ainda que haja hostilidade, né, do campo como um todo, a gente encontra caminhos, né? A gente vai como Oxum, não é mesmo? Se represar, a gente vai buscar uma outra forma de confluir, né? Então, os represamentos são múltiplos, são muitos, mas a gente não só está em maior número, e isso a gente consegue fazer algumas correntezas em determinados espaços. Há espaços que viabilizam mais do que outros. Nesses, a gente amplia e fortalece as nossas redes de atuação, né? Mas também a gente atua estrategicamente para permitir que outros tantos espaços também não sejam interditores, né, dessas reflexões e desses processos. Então, a gente vem lidando. Agora, não tem, assim, não nenhuma... definitivamente, essa não é uma discussão que seja uma discussão corrente em lugar nenhum, né? Nem na academia, nem nos tribunais, nem em lugar nenhum. Então, podem até citar a gente nos tribunais, mas, né, estão dizendo qualquer coisa e pode até, quando botam entre parênteses, né, que referencia algum de nós, né? O sentido é, como você deve imaginar, a maior simplificação possível daquilo que está sendo dito, né? A maior desimplicação possível daquilo que está sendo colocado, a maior desresponsabilização possível em relação àquilo que está sendo apontado, né? Por esse pensamento, principalmente o pensamento produzido na diáspora africana, né?
esse pensamento americano. Então, é um campo que não se apresenta de forma distinta, mas que tem, assim, o fato de circular, né? E eu estou falando de circular, e nesse contexto, nesse ponto, o fato das bancas acontecerem de forma remota, né? De alguma maneira, tem permitido uma circulação maior, né? Entre outros programas, que principalmente alguns programas que são interdisciplinares. Então, são programas que não têm o reconhecimento dos órgãos de regulação da pós-graduação que deveriam ter, e, obviamente, tem menos recursos, então era mais difícil a gente conseguir passagem, conseguir para estar nesses lugares. Então, o remoto tem me trazido, principalmente do ponto de vista das bancas, sim, surpresas incríveis, assim, né? Porque a gente consegue estar, né, em programas muito diferentes, fazendo remotamente, e vendo produções que são dessas que animam esse direito de ter esperança, né? Obviamente que muitas delas vêm acompanhadas com relato do quanto o processo foi um processo de reprodução de muita dor, de muito comprometimento do ponto de vista da saúde mental, mas não apenas, muitos assédios, muita coisa, né? Mas a gente tem visto muitas dessas reflexões, muitos desses produtos, e as pessoas, obviamente, que são sobreviventes, digamos assim, desses processos, têm oferecido muita coisa interessante para a gente. Então, é isso, assim, não está longe de ser, se você achar que o povo está falando disso, está não. Está meia dúzia aí de 3 ou 4 falando esse negócio, né? Mas uns 3 ou 4 que não são 3 ou 4, né? 3 ou 4 que quando a gente para perceber direitinho, tem gente à beça, né? Tem muita qualidade, né? Mais do que quantidade, tem muita qualidade no que está sendo feito, né? Tem um processo aí de renovação de compromissos políticos que geram bastante esperança. Então, acho que é um pouco isso, né? E, Kêniel, são muitas as fontes, sabe? Então, por exemplo, o movimento de mães e familiares de vítimas do Estado tem feito reescritas do processo penal que de inspiração colonial não tem porra nenhuma. E tem feito mesmo, e não tem feito reescrita do ponto de vista formal. Tem feito do ponto de vista, né, de como interpelam esse processo, como mudam o fluxo desse processo, né? Como aprendem a fazer de tudo, e tem algumas delas alterado de maneira muito significativa o curso, né, de determinadas do funcionamento do próprio processo penal como um todo, né? Porque tem uma litigância estratégica, ainda que em termos distintos do que a gente costuma entender no rótulo litigância estratégica, né? Principalmente pensando aí na construção de casos, mas que vem da dor, né? Do processo dessa indignação diante da violência brutal pela qual passaram, e seus filhos, filhas, familiares e filhos, que têm produzido reescritas desse processo, né? E de anticolonial não tem nada. Então, acho que o melhor caminho, e aí voltando um pouco para essa dimensão, né, que a Paula coloca entre a relação entre teoria e prática, depende para quem a gente está olhando, porque é isso, né? Quando se eu coloco como fonte para o Kêniel, né, de reescrita do processo penal, por exemplo, o movimento de mães familiares de vítimas do Estado não tem separação possível entre teoria e prática, porque elas estão trabalhando com os dois, né? A depender de quem a gente mobilize, vai ter ainda uma separação muito bem definida entre uma coisa e outra, né? E são processos que inspiram, né? E aí, de alguma maneira, isso também
se articula com a pergunta que estava no chat, não me lembro agora, desculpa, o nome da Maria, né? Maria Aparecida, né? Que quais são essas rasteiras? A gente continua dando rasteira. Se a gente não desse rasteira, a gente não estava viva e não se mantinha enquanto maioria da população brasileira, uma maioria ascendente da população brasileira. Eles exterminam a gente em massa e a gente se constitui e se afirma como maioria da sociedade brasileira. Essa, para mim, é a principal rasteira. Essa é a principal rasteira. Definitivamente, eles devem ficar muito putos da vida. Como é? Que mais eles querem que eu faça? Porque eles tentam todas as tecnologias existentes de imposição de terror racial, de terror sexual, em todas as fases das nossas vidas, produzindo morte em massa, né? Da mortalidade materna e infantil ao extermínio físico por arma de fogo, de todas as formas, em todas as fases da vida, com estupros sucessivos. E a gente se mantém, eles ampliam, eles aprisionam cada vez mais, eles só aumentam o percentual, né, dos processos de produção de morte de pessoas negras e indígenas. Tanto os processos de morte física quanto os processos de morte em vida. Né? A cada ano se agigantam os índices de produção de morte. E a cada censo, a gente amplia o percentual de pessoas autodeclaradas negras e indígenas nesse país. Para mim, essa é a principal rasteira que a gente dá nesses processos, mas definitivamente não é a única. Né? Há outras tantas, mas enfim, é isso. Importante a gente seguir, em grande medida, tentando fazer com que essa ampliação do percentual não se dê, né, em resposta à morte. Né? Imaginem o que não seria a sociedade brasileira se a gente não morresse como morre, na quantidade que morre. Imaginem. Então, acho que era isso, Gabi. Muito obrigada, Tula. Queria, assim, ainda estou processando aqui, impactada. É sempre incrível essa possibilidade de diálogo, né, com as pessoas. E, além de diálogo, nós agora vamos abrir, e já encaminhamos, né, depois para as suas considerações finais, para um pedido de Roberta aqui no bate-papo, que ela disse que fez uma poesia para nós. Então, nós vamos passar para a poesia de Roberta e logo em seguida a Tula pode fazer as considerações finais, tá bom? Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo? Sim? Gratidão pelo esse espaço. Atualmente eu sou doutoranda de Educação da Uninove, Universidade 9 de Julho, em São Paulo. E nesse momento de pandemia eu comecei a escrever poesias, e principalmente quando eu fico emocionada. Eu fiquei muito emocionada todos esses eventos e resolvi escrever um pouquinho. É bem simplório, mas é de coração. Rimas, vozes femininas. Evento internacional, desmistificando o colonial. Descolonizando o saber. O trans e o negro têm o poder. Pensamento decolonial. Pois não existe cultura igual. Desconstruir superioridade, pois eurocentrismo só desigualdade. Caminharemos no solear, pois o norte não é mais nosso lar. Rimas, vozes femininas, desconstruindo toda opressão. O negro e o índio e o trans é irmão. É evento internacional, é epistemologia do ser real. Rimas, vozes femininas, é ontologia do novo ser. O trans e o negro irá renascer. Se Franz Fanon é descolonização e Paulo Freire humanização, junto com rimas da conscientização, irá florescer uma nova nação. Muito obrigada.
Que coisa linda! Muito obrigada a você, Roberta. Que lindo! Estou profundamente emocionada. Melhor arremate da nossa noite. E assim, com muita alegria, com muita emoção e, acima de tudo, com muito sentido, com muita humanidade, a gente encerra, né? Mas esse momento eu gostaria de, antes de passar para a Tula, reforçar a minha alegria, o meu contentamento de partilhar essa noite com vocês, de estar partilhando esse evento. Com certeza amanhã também há de ser, além de ser um novo dia, há de ser um novo dia onde a gente vai reafirmar a nossa fé na esperança, a nossa fé nessas mobilizações nossas de cada dia e tão antigas, né? E que compõem a história de cada um e de cada uma de nós. E só para finalizar, só queria registrar que eu, Letícia Carolina e Rosiane Amorim da Rimas, nós fazemos parte também de um projeto de extensão organizado pela Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, coordenado pela professora Fabiana Severi, que se intitula Reescritas de Decisões Judiciais em Perspectiva Feminista. Então, pensar como essas reescritas elas estão ganhando cada vez mais espaço. O próprio Conselho Nacional de Justiça, ele recentemente lançou um manual com orientações de gênero para orientar as decisões judiciais. Então, tudo isso são exemplos de como as nossas lutas, de como as nossas construções vão marcando o território nesse campo tão árido, não é mesmo? Então, Tula, passo para você e, mais uma vez, muito obrigada, você é maravilhosa. Obrigada, Gabi. Então, com as bênçãos de Mãe Renita, queria me despedir de todo mundo, deixar um beijo, né, grande, que essas mulheres incríveis do semiárido nos ajudem nos inspirem, né, a enfrentar a aridez desse estado extremamente violento, desse estado que não tem nos permitido, a todas as formas de ser, estar no mundo da natureza, a realização do bem viver, mas que a gente segue nessa trilha, a gente sabe que esse é o único caminho que nos interessa, né? A gente não quer menos, a gente não vai se contentar com menos, né? Que a indignação de Rosângela alimente, né, a chama de todas nós, ao tempo em que também nos permite reconectar, né? Muitas das nossas alianças, muitas das nossas parcerias, muitas das nossas amizades, e que a gente siga construindo possibilidades desse mundo, né, distinto desse que nos foi dado a conhecer, como diz Jurema Mombassa, como diz Maria Silva, né, que a gente efetivamente destrua tudo isso, reinvente um mundo que faça sentido, onde não haja mais zona do ser e zona do não ser, né, onde todas, todes e todos sejamos, né, e possamos viver plenamente, nos desenvolver integralmente. Então, um beijo enorme para vocês. Agradeço muito pela atenção, pela companhia, pela energia, pela confiança e até as próximas. Até as próximas! Até as próximas! Isso é um enquadramento? Não! Isso é uma possibilidade. Beijo, gente! Beijo, Maíra! Nossa foto de encerramento. Saudade! Câmeras, por favor, para a gente registrar. Vou tirar enquadrada. Pode. Fiquem à vontade na foto. Alguém mais vai ligar a câmera? A nossa companheira Larissa vai fazer o print já. Cadê ela que não ligou a dela? Fiz o instinto aqui. Olha, enquanto eu estou falando, ela já estava printando, viu? Muito bem, Larissa. Mais Deu alguém? certo já, então, né?
Gente, obrigada. Lembrando que amanhã a gente Letícia, retoma, viu? rapidinho, é que surgiu uma pergunta, é só sobre a mesa de amanhã. Começamos às 10 horas, tá, pessoal? Com a Isso. mesa Feminismos no Semiárido, amanhã é nosso último dia, né? Vamos fechando aí com chaves de ouro. São duas mesas, né, Letícia? Ou Isso, três? e à tarde, às 15 horas, é a mesa de encerramento, tá bom? Então, 10 10 horas horas da manhã e 15 da horas. manhã e depois às 15 horas, tá bom? A gente vai mandar os links como a gente tem feito, viu? A gente já trocou o e-mail com a poetisa Lorena para receber a poesia que foi feita em nossa homenagem aqui para nós da Rimas, né? Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Descansem. Manda e-mail de vocês no meu e-mail que eu envio. Vou mandar. Tchau, tchau.